Olá, bom dia. Bem-vindos, bem-vindas. Oi, Thay. Oi, Leila. Oi, Marcela. Kátia. Antônio, bom dia. Que bom que vocês estão aqui. E hoje a gente vai aprofundar, tem gente nova por aqui, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho esse tema sobre as imagens, né? Eu estava refletindo aqui, essas imagens na minha família, na minha vida, como elas são fortes, né? Estava lembrando de algumas histórias dos meus avós, tataravós, imagens através de histórias que se perpetuam, e a gente vai contando, vai passando para frente, e algumas delas até se desencantaram, na verdade se mostrou outra coisa depois, foram investigar, e não era bem aquilo. Aquela imagem foi transformada, como é o nosso tema hoje. Até que a verdade possa realmente emergir, às vezes demora um tempo. Estava até lembrando de uma imagem, agora foi meio surpreendente, que falavam que eu era carne de pescoço. Olha que interessante, que é uma imagem interna, como a minha avó materna. Eu era uma carne de pescoço, como... Não sei se vocês já comeram carne de pescoço, como é difícil comer carne de pescoço. Então, eu lembrei agora dessa história que se falava. Eu era criança ainda e falava que eu era difícil. Então, essas imagens, através da fala, né, como elas atuam dentro de nós, que a gente não tem ideia. Às vezes elas ficam lá no profundo, mas as nossas escolhas, as nossas realizações, elas estão ali, presentes, atuando, né, de forma energética, com informação, e a gente não se dá conta. Então, a Thay, a Leila, a Kátia, hoje vão compartilhar um pouquinho da experiência delas aqui com relação ao potencial pleno, esse recurso interno que a gente está ativando e nutrindo aqui na Synergy, e como ele funciona dentro desse caminho para dentro, para desvelar essas imagens, né? Como é importante isso, para que a verdade realmente possa emergir, a gente possa evoluir, possa crescer, possa aproveitar a vida de uma outra maneira, né? Mais em contato com a realidade, digamos assim. Então, eu vou passar a palavra para elas. Quem começou, quem trouxe esse tema foi a Thay. Então, acho legal, Thay, começar por você, né? O que te motivou. Fica à vontade. Bom dia, Clau. Bom dia, pessoal. Esse é um tema que foi preparado, foi elaborado em muitos encontros nossos. Eu acho que, dada a profundidade dele, e eu tive dois eventos que me fizeram olhar para isso, né? E pensar de que forma isso estava sendo possível pela nossa experiência nesse caminho. Então, foi a minha própria experiência pessoal, através de sonhos, que eu fui percebendo que já estava acontecendo uma transformação interior profunda pelas imagens que vinham sendo modificadas nos sonhos, e também em muitas conversas que eu tive com a Marcela, que também tá aqui hoje, né? Eu e a dela conversamos muito sobre isso, e também sobre a experiência dela, tanto na percepção quanto na mudança das escolhas a partir da transformação, né, de algumas imagens internas. E eu gosto sempre de contextualizar um pouquinho, né? Eu acho, porque a gente fala imagem interna, mas como tem muitas pessoas diferentes aqui, eu não sei o que chega para cada um como imagem interna, né? E eu acho importante voltar em algo que o Carlos fala lá no início, e eu concordo, né, que nós não nascemos zerados. Todos nós já nascemos com algumas informações que nos constituem. Eu acho que a gente pode perceber as imagens como essas informações. E a partir dessas imagens, a gente vai ter formas padrão de participar da vida. Então, eu vou ter imagens internas do paterno, criada a partir da minha relação com o meu pai, com o masculino da minha mãe, né, e com os homens da minha família, e o representante do paterno, de masculino da nossa cultura, do materno. E quando a gente fala imagens de paterno e materna, não é apenas como a gente vai se perceber como homem e como mulher, né?
mas eu acredito que todos os aplicativos relacionados a isso, eles vão partir dessas imagens. Então, a minha relação com o cuidado, a minha relação com a nutrição, tudo isso tendo no pano de fundo imagens que muitas vezes a gente é inconsciente. Eu, como psicóloga, eu tinha consciência das imagens. E na psicologia tinha todo um caminho de muito esforço para reconhecer as imagens e para tentar recuperar o livre-arbítrio de escolher diferente. Então, é como se tivesse, né, a foto do que é ser mulher na minha família, ou do que é a Tayane, feita de como ela era vista, né, como talvez uma pessoa difícil, talvez uma pessoa sensível, e o quanto a gente tinha que conscientemente perceber primeiro essa imagem, para daí fazer um grande esforço de tentar questioná-la. E o que eu percebi aqui é que quando a gente faz a fórmula e a gente estabelece a fusão, eu acho que quem já é desse caminho, né, e para quem não é, talvez seja importante falar, quando a gente faz a fórmula e a gente toca a lei do tudo, que é a lei que ordena como tudo deve ser feito, eu já estou indo para um movimento espontâneo de ordenação, porque é como tudo deve ser feito e não como tudo já está fixado em imagens. Então, cada vez, né, que ia fazendo a fórmula, essa ordenação, ela já ia acontecendo espontaneamente. E o que eu percebi de diferente, então, foi isso. Na minha experiência pessoal, eu comecei a ter uma série de sonhos com os homens da minha família. E o que tinha em comum em todos esses sonhos é que eles morriam. Então, de repente, o coração estourava e morria. O outro levava um tiro, caía o terno no chão e ele morria. E o que acontecia de comum, depois de todas essas mortes, era a sensação de que o tempo estava preso nessas vidas e que depois passava-se o tempo. E foi uma série de sonhos que, num primeiro momento, eu olhei e pensei que tinha alguma coisa a ver com o meu masculino interior, com transformações nesse sentido. Mas eles foram continuando a acontecer espontaneamente, e de repente eu percebi que a minha postura como mulher na vida e a minha postura diante de estar viva, ela estava diferente. Mas um diferente não intencional. A sensação que eu tenho era uma sensação de abrir os olhos, de perceber as mesmas coisas de um jeito diferente e de padrões de comportamento e dor que sempre atuaram na minha vida, eles simplesmente não ligavam mais, não faziam mais sentido. Eu me percebi em alguns momentos até buscando alguns desconfortos, buscando em coisas que sempre me deixavam insegura, com medo, ou controlando. Parece que eu queria voltar para aquele estado e não enganchava mais, eu não conseguia mais encontrar eco. E aí que eu fui percebendo que a transformação, né, que durante esses movimentos oníricos, o fluxo já estava atuando, já estava acontecendo uma transformação que eu nem seria capaz de dizer em que nível e como, mas que eu percebi nos efeitos. Até a postura diante do estar viva, e eu acho que esse foi um dos grandes benefícios, assim, de todos os que eu já tive, que é sentir a vida. Uma alteração também na minha mudança em relação ao tempo, como se antes o tempo ele fosse uma ordenação, e eu só ia obedecendo às demandas que ele trazia, e de repente eu estava em sintonia com o tempo, numa experiência do que é estar realmente presente em cada atividade. Elas começaram a me dar prazer por elas mesmas, e não mais em eu faço isso porque com uma justificativa, né, mental, ou por esse resultado. Então, essa transformação profunda, tanto na minha postura diante da vida como mulher, como diante das pequenas tarefas do cotidiano, eu percebi também transformações na minha relação com o valor, o meu valor pessoal, o valor das pessoas, o valor das coisas, e tudo isso não mais por um processo de eu preciso ser grato aqui, eu preciso estar presente, foi espontâneo. Então, essa inversão também me chama muita atenção, eu acho muito bonito.
que é como se eu conseguisse agora verdadeiramente experimentar muitas coisas que intelectualmente eu já busquei, ou eu queria, mas que elas vieram depois desse movimento de ordenação interna, né? De, não sei se transformação das imagens ou de transformação do meu lugar em relação a elas, da minha postura, né? Da minha permissão para uma autenticidade a despeito de todas essas informações. E eu acredito que isso sim é viver um pouco mais o meu destino. Então, eu reconheço que tudo isso existe, mas é como se tivesse um pouquinho mais de força para fazer as escolhas a partir desse ponto único que eu sou. Eu acredito que seria isso. Tá, obrigada. Kátia, Leila. Bom dia a todos. O tema que a Thay trouxe, quando ela trouxe, assim, tocou profundamente nas pré-oficinas que a gente conversou, porque muitas imagens internas dentro de mim também, eu percebia uma transformação, uma ordenação e uma transformação. E muitas vezes eu não conseguia até compreender, né? E elas vieram por imagens internas e até por imagens externas, muitas vezes espelhos, assim, os sinais foram acontecendo e foram ordenando de forma bem, assim, natural, como acontece aqui. Mas uma imagem interna que eu gostaria de compartilhar com vocês, que houve uma ordenação e uma profunda transformação, primeiro foi do uma Kátia. Eu tinha um padrão, como você falou antes, Cláudia, me chamavam que eu era uma pessoa brava, era uma pessoa irritada, eu era explosiva, e, de certo modo, por um período da minha vida eu fui, mas aqui houve essa transformação, que até eu me perguntei muitas vezes, assim, nossa, e aí esperava aquela reação, e aquilo não acontecia, sabe? Nos meus relacionamentos, no dia a dia. E outra questão também, outra imagem que eu percebo que houve uma transformação muito profunda, e isso foi também desde quando eu comecei aqui na Synergy, e talvez eu vou perceber de forma mais profunda agora, é uma imagem de cuidar, de agradar, uma imagem de boazinha, que isso vem, né, eu percebo que é um padrão, inclusive transgeracional, talvez, inclusive das mulheres, de fazer a questão de fazer, né, da mulher ter que estar sempre fazer, não olhar para suas necessidades, muitas vezes, e essa imagem, ela se transformou, ordenou e se transformou aqui. E aí eu fui começar a perceber que a transformação disso está relacionado com muitos outros propósitos aqui, né, que eu trouxe, que eu coloquei lá na gestão pessoal, que eu já trabalhei, e aí eu fui perceber que essa transformação dessa imagem, na verdade, ela me possibilitou olhar para mim, cuidar de mim, olhar para as minhas necessidades, e com isso, ter finalmente energia potencial para poder, então, caminhar, né, nesse caminho aqui da Synergy. Mas o mais interessante é que eu só fui perceber tudo isso por conta da fórmula, Cláudia, né? Por conta dessa fusão que a gente faz aqui. Porque senão é um ponto tão cego, muitas vezes, que a gente carrega internamente, e aquilo está tão enraizado e faz tão parte da personalidade, de certo modo, aí eu sou assim, que eu não percebo, né? Eu não vou ter o resgate do livre-arbítrio, muitas vezes, de perceber, não, mas talvez não, isso não é uma escolha minha, né? Isso é uma influência, talvez, inclusive, transgeracional. Então, aqui eu consegui, então, desse modo, fazer essa transformação, e com escolher esses benefícios, né? Os benefícios de poder expressar quem realmente eu sou, poder ser realmente o ser único que a gente fala aqui, de certo modo, né? Então,
Eu acho que isso é a minha colaboração de hoje, tá bom? Tá ótimo, Kátia. Realmente, a gente carrega muitas máscaras, né? Que não deixa de ser uma imagem, um ideal que a gente precisa carregar para poder sobreviver no meio das relações. Então, tem razão, é por aí mesmo. Quando começa a desconstruir isso, a gente começa a ser si mesmo. Oi, Leila. Olá, bom dia a todos. São tantas as imagens que a gente vem trabalhando, né, que eu venho trabalhando aqui nesse caminho com a fórmula. Eu queria contar um pouco para vocês como acontece comigo e qual é a imagem interna que eu trago hoje, que eu percebo que transformou as minhas relações, né? Então, como acontece comigo, como a Thay trouxe que com ela vem sonhos, comigo vem muitas, enquanto eu estou no estado de presença da fórmula. Então, todos os dias aqui, nós fazemos a nossa prática. E nesse momento em que a Leila se encontra nesse estado de ordenação, vem imagens, vem memórias de infância, vem todas aquelas lembranças, e o quanto eu começo a perceber que essas lembranças que estão vindo nesse momento, que eu estou fazendo a prática, eu já estou vivendo elas de uma maneira diferente. Então, eu vou contar aqui algo de uma Leila, que era uma Leila que eu já até compartilhei em outras oficinas, de uma competição. Eu era muito competitiva, e o quanto isso era um ponto, assim, muito forte na minha vida. Então, quanto mais competitiva eu era, melhor. E como eu cultivava essa competição de uma forma doentia, que aí isso começou a aparecer, porque eu já comecei a viver momentos na minha vida que eu me percebia diferente daquela relação e lembrava como era o meu comportamento, a minha atitude no passado, né? E aí aquilo vinha transformando aquela imagem. Eu via, nossa, como era a Leila dentro de uma relação com o masculino, aqui como um casal, né? Então, a Leila começou a vir durante a fórmula muitas memórias e como são as mulheres da família. Como são as mulheres da minha família, as vozes que eu ouvi das minhas tias, das minhas primas, como vinham imagens da minha criança, vinham imagens como se fosse vivendo a vida da minha mãe. Então, eu fui percebendo o quanto eu fui me defendendo e criando comportamentos e atitudes para que eu não vivesse aquilo. Não é como se eu não tivesse permissão de viver aquilo. E quando eu caía numa rotina que me levava a viver algo de semelhança com o que elas reclamavam, com o que elas traziam, eu entrava num pavor. E aquilo me trazia uma sensação de estar perdida. Isso começou durante a minha caminhada aqui com a fórmula, e eu fui vendo que, de repente, espontaneamente, eu estava fazendo aquelas atividades que antes eu não queria, que me diminuíam, e agora já estava num estado de alegria. E como eu percebi esse estado de alegria, essa transformação ocorrendo em mim? Quando eu já estava vivendo aquilo. Então, o quanto as imagens internas minhas, elas já tinham se transformado da minha caminhada, e eu já estava tendo a possibilidade aqui de resgatar o que eu quero. E aí, naquele momento, eu consegui escolher, olhar para aquelas vozes, porque vinham as vozes que me lembravam o quanto aquilo eu não queria, o quanto eu excluía, o quanto, isso me diminui. E a sensação que eu vivia naquele momento não era mais essa. Então, eu percebia nitidamente, eu vivendo junto com essa voz agora. E junto com essa voz eu vi a imagem da Leila guerreira, da Leila da Leila sempre na frente. E como era a Leila na frente na relação de um casal?
criando muito desequilíbrio. Então, a Leila, ela tinha que estar na frente do homem. Então, ela tinha que ser melhor que ele, ela tinha que ganhar financeiramente mais do que ele, ela não podia fazer atividades dentro de casa, porque o homem está lá fora. Então, quando a Leila estava aqui dentro, ela foi para trás dele. E aí, comecei a ver, dentro da minha relação com o meu esposo, agora eu estou do lado dele. Então, não é mais a minha casa, o meu filho, é o nosso filho. Porque a Leila, ela sabe fazer melhor do que o pai, dá uma alimentação melhor do que o pai. A Leila não dá besteira para o filho. Não, ele é o nosso filho, e ele tem momentos com esse pai e momentos com essa mãe. O nosso filho, a nossa casa, o nosso carro. E o quanto eu mesma, perante essa imagem interna de querer estar na frente desse homem, eu me levei a estar, né, me diminuindo. E aí, quando essa ordem, né, fora do meu contexto de controle, eu vivi ela no meu dia a dia, vem essa nova Leila, que pode ser nosso, né, que agora eu estou lado a lado, eu começo também a celebrar as vitórias do meu marido. Né? Então, quando ele recebe, eu também, junto com ele, tenho a sensação de receber. E o quanto eu ganhei com isso. Porque daí, muitas coisas que eram dele também passaram a ser minhas. E esse conjunto me deu um todo tão gostoso nessa relação, né, como um casal, que eu pude estar completa aqui. E vivendo no meu dia a dia estas vozes, vendo essa imagem interna da Leila querer estar na frente, mas agora não tem mais uma força que me leva, uma energia que me tragava para isso, né, naquele lugar, naquela postura. Eu vejo, eu sinto, né, eu ouço a voz, eu sinto o efeito ainda dessa voz, mas espontaneamente eu olho a minha relação que está sendo diferente e aquilo me estabelece nesse novo, né, que é o que nós vivemos aqui. Perceber essa nova postura que já, né, dessa ordenação no nosso dia a dia. E daí, quando eu começo a cada vez mais a reconhecer e tenho o apoio da ferramenta, da prática da gestão, para cada vez mais eu reconhecer esse novo lugar, o que acontece comigo? Eu me permito cada vez mais esse resgate do meu ser nessa escolha, que agora é lúcido, é claro, o quanto eu vejo as duas possibilidades, elas estão aí, são duas, e o quanto eu tenho força, né, de escolher o que eu quero. E sem me diminuir, sem me excluir, e vivendo uma verdadeira compaixão com essas mulheres. Porque agora a imagem que surge delas e a minha relação com elas, por mais distante fisicamente que eu esteja, eu estou muito mais próxima dessas mulheres, muito mais. Né? Eu sinto delas um carinho diferente, né? Não que mudou esse carinho, mas eu também posso receber delas como mulher de um jeito diferente. Então, o quanto esse estar junto desse masculino, acolher, viver esse nosso nessa relação, né, me trouxe uma completude do meu ser, da minha amorosidade, o quanto eu também posso ser mais amorosa também com as mulheres, porque antes, né, o quanto vinham vozes das mulheres trazendo, eu pensava, nossa, que isso? O que ela está fazendo? Porque eu comecei a reconhecer esse lugar aqui, de estar junto, e aí o quanto me assustava também. E o quanto todos nós temos essa possibilidade, que nutrimos essa força, né? E reconhecer esse novo lugar, poder se permitir viver esse novo e saborear. E esse novo é muito diferente até, Cláudia, do que, né, falar para todos do que eu imaginava, que seria uma tranquilidade, algo assim, de uma ilusão.
E também, para me defender dessa imagem interna que vi, eu criei muitas ilusões. E o caminho vai quebrando essas ilusões e trazendo a gente para a realidade. Quebrando as ilusões, trazendo a gente para a realidade. Mas o quanto essa realidade, ela é muito mais gostosa, muito mais leve do que aquela ilusão criada para se defender daquela imagem. Então, é isso, né, que eu queria compartilhar com vocês e trazer o quanto o Carlos e a Cláudia, eles foram, assim, muito felizes nessa, né, na criação desse caminho. Porque enquanto a gente vai estando aqui e vai tendo essa entrega, a gente vai percebendo o quanto as atividades nos apoiam, o quanto lá na educação, quando eu estou vivendo algo, né, eu recebo aquele conteúdo e eu consigo compreender o que é a mecânica que está acontecendo aqui. Quando eu compreendo essa mecânica, eu consigo me disponibilizar ainda mais. Quando eu estou vivendo essa mecânica e aquilo começa, né, esse novo, que é tão diferente daquela ilusão criada, eu estou lá na prática da gestão e eu consigo compreender, né, que isso é uma nova postura, já é um novo comportamento, e o quanto isso vai completando em nós com a nossa prática diária, que a gente faz todo dia, com essa ordem, que a gente chega, né, se permite parar, são só 15 minutos, mas se permite parar, ir para esse lugar, olhar e dar essa permissão para que essa ordem tragam as imagens, tragam, né, esse trabalho profundo que está acontecendo e que no nosso dia a dia muitas vezes a gente não consegue perceber, né? Então, o quanto esse caminho, ele nos apoia mesmo, né? E quando a gente vai até para outras coisas, a gente percebe a nossa diferença, né? Lá na nossa terapia, nas nossas relações, no nosso dia a dia. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada, Leila. Falar de uma experiência direta. Tchau, Antônio, bom dia. Falar de uma experiência direta não é tão simples assim, né? Uma coisa que está dentro do teu universo interno, só você sabe, e ainda mais com essa profundidade. Então, eu agradeço as três, porque eu sei como é difícil a gente expressar isso desse lugar, né? Parece que as palavras não conseguem realmente falar aquilo que a gente vivencia, porque é tão claro, tão compreensivo, tão intenso, tão transformador, como vocês falaram. A sintonia com a nossa essência e se voltar para casa, né? Que elas estão falando aqui, e que está um recurso disponível para todos nós, que precisa de decisão para fazer esse caminho, como elas falaram também. Um passo atrás do outro, se permitir transformar, se deixar transformar por essa inteligência que todos nós já temos, né? E esse desvelar tão bonito dessas imagens, que a gente possa realmente curtir a vida, né? Porque ouvindo elas, assim, é como agora eu posso curtir a vida sendo eu mesma, de uma outra forma, de um outro jeito, e poder dar o nosso melhor para o benefício do todo. Isso que eu achei bacana, porque ouvindo vocês, e eu que estou caminhando aqui há algum tempo, como a rede colaborativa é importante, porque nos aproxima, dentro do trabalho com a rede, que a gente também vai vendo os nossos impedimentos, né? Que impede a gente de estar em unidade com todos. Então, a rede colaborativa, a prática altruísta, como a gente fala aqui, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui e com o que vocês estão compartilhando. Porque, com certeza, gera benefício para o todo, essas transformações, né? Olha as relações se transformando aí de maneira tão bonita, tanto na vida profissional, na vida amorosa, no nosso dia a dia, do cotidiano mesmo. Então, quero agradecer a vocês. Não vou seguir muito, porque a gente já está com o tempo aqui, né? A oficina é só 30 minutos mesmo. Então, quero agradecer a presença de vocês, a presença de todos, e até uma próxima oficina. Quem quiser participar, sempre bem-vindo, tá? Então, bom dia, gente. Até a próxima.